Fala aí galerinha, beleza? Aqui é Daniel Balboa, estamos na Lázaro Comic Shop para mais um vídeo bacanudo para vocês. Então hoje nós vamos falar, cara, sobre uma parada bem maneira. As 5 histórias esquecidas pela Marvel Comics. São histórias que não são lembradas e nem comentadas nos dias de hoje. Então vamos lá saber um pouquinho dessas histórias? Vamos lá! Vamos começar com X-Men de 1999. Foi a saga, o arco chamada Apocalipse Os 12. Essa saga foi bem ruinzinha, tá? Diga-se de passagem, foi bem ruinzinha. Onde o Apocalipse estava em busca dos 12 lendários mutantes para se tornar um ser onipotente, onipresente. Ele queria ficar super poderoso. Nessa saga, Apocalipse envia seus capangas, né, seus asseclas, para capturar os 12 mutantes mais poderosos, os 12 lendários, que são eles: Xavier, Ciclope, Jean Grey, Mikhail Rasputin, que é irmão do Pyro Rasputin, né, o Colossus, Magneto, Polaris, Tempestade, Solaris, Homem de Gelo, Bishop, Cable e Monolito Vivo. Eu não entendi o que ele falou. Sim, pessoal, nessa época eles reviveram, trouxeram de volta o Monolito Vivo, que havia sido enviado lá para o espaço numa graphic novel da Marvel há muito tempo atrás, lá no finalzinho da década de 80, em uma saga, né, uma graphic novel chamada Monolito Vivo, né, tem a participação dos Vingadores, Quarteto Fantástico, Homem-Aranha e mais alguns. Então, durante essa saga acontece muitas coisas bizarras, como o Wolverine ele vira o Cavaleiro da Morte, ou não, fica questionamento. Nós vemos novamente o Nate Grey, né, aquele personagem lá da Era do Apocalipse, eles trazem ele de volta. E também tem, no final da sua saga, Ciclope, ele se sacrifica e ele é transformado na nova encarnação do Apocalipse. Pois é, galera. O Ciclope ele vira o Apocalipse, tá? E no final da saga dá a entender que o Ciclope havia morrido. Então não é a primeira vez que o Ciclope morre nas HQs. Então essa é uma saga, um arco de histórias que nem é lembrado hoje em dia de tão ruim e mequetrefe que foi. Vamos para mais um? Bora lá! Homem de Ferro Adolescente. Brincadeira tem hora, brincadeira tem hora. Essa é meio bizarro, né? Mas houve essa história, tá? Ela foi ali, ela começou no final da saga The Crossing, que nem foi publicado aqui no Brasil, galera. Essa saga é uma história, assim, não é muito legal, tá? Diga-se de passagem, não é muito boa, mas eu curti, porque é divertido, porque quem desenhou esse arco de histórias dos Vingadores foi Mike Deodato, cara, o brasileiro Mike Deodato, que estava naquele boom, né, que ele estava desenhando tudo que você podia imaginar. Mas vamos falar sobre o Homem de Ferro Adolescente, que começou ali em 1995. O jovem Stark ele foi trazido lá do passado, tá? Como disse, foi ali no finalzinho da saga The Crossing dos Vingadores. E os Vingadores trouxeram o jovem Stark para poder combater o mais velho Stark, o Stark mais velho, né? O Tony Stark da realidade presente. Então o Stark mais velho ele estava sendo manipulado por Immortus, que é uma das encarnações de Kang, o Conquistador. Então Immortus estava controlando a mente de Tony Stark e nesse período ele fez muita coisa errada, cara. Ele matou a vilã Jaqueta Amarela, ele matou a babá do bebezinho, da filha de Cristales com Mercúrio. Se eu não me engano o nome dela é Marília. Gabriela, Marília, Gabriela, Brisa Amarela. Algo assim. Ele já vinha tendo atitudes muito drásticas, sem ter muita paciência. Ele estava bem brabão.
E aí os Vingadores vão para o passado, trazem o jovem Tony Stark para confrontar o Stark da época atual, né, daquele período. E neste confronto, o Stark mais velho, ele acaba dando a sua vida, então ele morre ali. Foi acho que uma das primeiras vezes, tá? Se eu não me engano, foi a primeira vez que Tony Stark morreu nos quadrinhos. E aí o jovem Tony Stark, ele assume o seu papel como Homem de Ferro. A armadura era bem estranha, muito bizarra, bem grandona, mas era um jovem Stark que estava ali dentro. Tá? Esse é um período que não é comentado muito também, acho que aboliram da história do personagem. No final da saga dos Heróis Renascem, aquela saga bem controversa da Marvel, o Tony Stark foi trazido de volta junto com os outros heróis, né, para a realidade original. E neste período o Tony Stark ele teve a mente dele junta com a do velho com o jovem. Então o jovem Tony Stark sumiu e ficou apenas o normal Tony Stark. Beleza? Vamos para mais uma história? Bora lá! Capitão América de armadura de 1995. Cara, isso aí foi muito bizarro, cara. Nesse período, o soro, o super soro, né, de super soldado, né, o soro que foi injetado no Steve Rogers, ele estava tendo um efeito contrário, estava fazendo mal para o Steve Rogers. Então, na verdade, ele estava ficando muito debilitado, porque é explicado na saga em que esse soro ele estava fazendo muito mal porque era um vírus que se transmutava e alterava o código genético, enfim. Eles deram uma explicação muito bizarra e para poder salvar Steve Rogers, que estava podendo morrer por causa desse soro, ele chegou a ficar paralítico, totalmente paralisado na verdade. Ele ficou paralisado, ele não tinha como se mexer. Mas o seu grande amigo Tony Stark teve uma ideia e falou: opa, vamos fazer o seguinte, eu vou criar uma armadura que vai conseguir fazer com que ele volte a andar, a se mover e tudo mais, por controle mental. Então nós temos aí o Capitão América by Homem de Ferro, totalmente de armadura, aquela armadura toda grandona, horrorosa, diga-se de passagem. Isso aí não durou muito, logo depois ele realmente morreu, faleceu. Teve uma história com Caveira Vermelha e usou o cubo cósmico nele, no Steve Rogers, enfim, é uma história bem doidona, mas o Capitão América usou essa armadura durante a década de 90. Belezinha? Vamos ver mais um? Bora lá! Justiceiro Anjo, isso aí foi de 1998. Galerinha, isso aí foi de doer o coração. Justiceiro, ele morreu. Foi o seguinte, ele estava muito para baixo, ele não conseguia mais viver com tudo que ele havia feito na vida dele. Então, em um momento ali de total desespero e angústia, o herói decide acabar com sua vida. Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Sendo que, para poder se redimir do seu erro, o anjo da guarda do Justiceiro, de Frank Castle, o anjo da guarda, ele se sentiu muito mal por ter deixado isso acontecer com o Justiceiro, e para se redimir, ele traz o Justiceiro Frank Castle de volta à vida. Pois meus amigos, então ele volta à vida, sendo que agora ele é um anjo. Ele vai atacar agora anjos caídos e demônios. Ele participa de algumas histórias no universo Marvel nesse período. Se eu não me engano, ele participa de uma história com os X-Men, mais precisamente Wolverine e Kitty Pryde, uma história muito bizarra. O desenho até que é um pouquinho interessante, porque lembra um pouquinho o mangá. Estava um pouquinho em alta nessa época ali na Marvel, tá? Eles estavam começando a introduzir esse estilo nos quadrinhos, mas foi uma saga, um período tenebroso da fase do Justiceiro, que não é lembrado de jeito nenhum nos dias de hoje. Foi muito ruim e não recomendo para ninguém. Aqui no Brasil, ele chegou a ser publicado, essa história, onde ele se transforma em anjo, em Grandes Heróis Marvel 3 de 2000, sendo que essa história originalmente foi publicada em 1998, lá nos Estados Unidos. Vamos para mais um? Homem-Aranha e Pais Robô. Os pais de Peter Parker retornam
sendo que dessa vez eles não voltam normais, eles são robôs. Galera, isso foi publicado em 1992, tá? Foi antecipando já a saga do clone. Isso aí já estava preparando o personagem para ele ficar mais revoltado, mais problemático. E essa história, na verdade, é um ataque do Camaleão. Ele envia esses robôs para participar, né, ali da vida, trazer de volta os pais do Peter Parker, porque ele acha, o Camaleão, que Peter Parker sabe a identidade secreta do Homem-Aranha. Então o Camaleão faz esse complô, orquestra todo esse esquema e envia os pais robô de Peter Parker para sua casa, para sua residência. Então tia May fica totalmente traumatizada vendo os dois ali vivos. Eles dão como desculpa que sobreviveram a um acidente de avião e tudo mais. Então logo depois acontecem situações bem bizarras, mas no final, quando os robôs deveriam matar o Homem-Aranha, a mãe dele, a mãe de Peter Parker, robô, né? Ela então parece que começa a ter sentimentos pelo personagem, pelo herói. Ela tem sentimentos como uma mãe de verdade. E num ato ali de desespero, o robô, mãe de Peter Parker, se sacrifica matando também o seu pai robô. Então o casal, eles são destruídos e Peter Parker sofre mais uma vez a perda dos seus pais, agora robôs. Que viagem é essa, velho? Essa história não foi muito legal, ela é uma péssima história, ela é uma historinha bem mequetrefe, tá ligado? É bem ruinzinha, preguiçosa e não vale a pena, gente. Não procura, porque essa história aí do Homem-Aranha é bem ruinzinha. E galera, isso aí foram as 5 histórias apagadas da face da Terra do Universo Marvel. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo, mas as histórias são bem sinistras e não vale a pena a leitura, tá? Então passa longe desse pessoal aí, valeu? Nós vamos dar mais dicas e se você gostou, esse aqui é mais uma dica dos anos 90, vai entrar lá no nosso playlist ali dos anos 90, os heróis dos anos 90. Se você curtiu, cara, dá o seu likezinho aí maroto, compartilha. Pô, se você ainda não assinou, se inscreve no canal, cara, é muito importante pra gente, tá? A gente está começando esse trabalho super maneiro, dando muita informação. Nós vamos passar a fazer vídeos bem mais bacanas, falando sobre quadrinhos nacionais. Se preparem, vai vir coisa boa aí, galera. Então, siga a gente nas redes sociais também, tanto no Instagram quanto no Facebook. Beleza, galera? Um grande abraço, até a próxima. Fui!